De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 11h30 da noite, e também nas redes sociais. Não deixe de acompanhar a gente, não. Hoje nós estamos falando de empreendedorismo, certo? Eu não vou insistir muito nessas redes sociais, não, porque você já está avisado que você tem que ir lá curtir o nosso programa. Mas hoje nós estamos falando de empreendedorismo. Empreende um pouquinho aí, vai lá e curte o nosso programa lá, que vai ser muito legal. Escuta, hoje nós estamos falando de empreendedorismo, de liderança, de como você criar a sua empresa e tal. Eu queria ver aqui com o professor Irineu. Você tem como relacionar, relacionável aí alguns casos de sucesso lá da Escola de Gestão e Negócio? Alguém que passou por lá e que hoje é sucesso no mercado como empreendedor? Tem vários casos, né? Eu me lembro assim, rapidamente, trazendo a memória, nós temos vários ex-alunos. Um deles hoje é um grande empreendedor na área de construção civil, que é o professor Breno, né? Com grande sucesso, grandes empreendimentos, uma pessoa extraordinária, muito criativa, muito prestativa, deu um salto qualitativo enorme na própria vida dele e ele é um exemplo para nós. Agora, tem muitos outros. Nós temos alunos com fábricas na área de alimentos extraordinariamente bem-sucedidos, muito bem-sucedidos. Esse mês passado, um dos nossos alunos, lá em Anápolis, é uma empresa já de médio porte na área de alimentos, saiu da nossa escola. Ideias de sala de aula, né? Não vou citar nome de empresa por uma questão do momento aqui. Mas nós temos vários, poderíamos ficar um tempão falando sobre isso. O importante é que nós, nesse exato momento, nós estamos trazendo esse grupo para cá de volta. Os grandes empreendedores saíram dali, na Feira do Empreendedor, inclusive dentro do Congresso de Ciência e Tecnologia. Para quê? Para socializar mais essas experiências, né? E catalogá-las. Na verdade, precisamos um pouco, a ideia nossa, escrever um paper, um livro, com os cases de sucessos nossos. Pensamos em 20. Nós estamos selecionando. Não é bom porque às vezes a gente fica falando de nomes, né? Mas são muitos, professor. São muitos. Escuta, professor Bandeira, é importante para empreender criar redes de trabalho, as chamadas networks? Fundamental. Eu vou citar, por exemplo, Santa Catarina, né? Que é o segundo estado mais inovador do Brasil. O primeiro é São Paulo, Goiás está em 10º lugar, não é na nota geral, né, de competitividade, que tem a ver também, na realidade, inovação nós estamos em 19º, mas nós estamos bem colocados, inclusive. A gente está aí os estados mais importantes, nós superamos o Rio de Janeiro, né? Então, o que nós estamos vendo, experiências, por exemplo, Santa Catarina, Vale do Silício, Estados Unidos, e alguns na China, alguns países a gente está vendo isso, que é exatamente essa rede de colaboradores. Quer dizer, não se pensa mais, não é possível mais, inclusive grandes conglomerados econômicos hoje, de respeito mundial, que nós utilizamos inclusive cotidianamente na nossa vida, estão instalados em áreas na Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo. Teve agora uma recente missão goiana por lá. O que trouxeram de lá é a colaboração, quer dizer, não é possível empreender sem espírito colaborativo, não é possível inovar sem espírito colaborativo. Então a gente fala de escola de gestão e negócio, é a escola, digamos assim, que tem essa, por missão mesmo, puxar esse processo da universidade. Mas nós temos outras experiências importantes, por exemplo, a gastronomia, ela, digamos assim, acho que até pelo que se faz aqui, ela é muito empreendedora. O empreendedor não é necessariamente um empreendedor da escola de gestão e negócio. É claro que a escola forma, dá qualificação, o foco dela é esse. Mas é possível surgir empreendedores de outras áreas também, né? Claro. Perfeito. Evidente. Deixa a questão do empreendedor, ele também tem que se expor a risco, né? Tem que ser um cara que gosta de arriscar, não é isso? O empreendedor e o inovador, eles estão com essa palavra risco o tempo inteiro. Qual é o diferencial de não ser um aventureiro no empreendedorismo e, por outro, não ser de fato esse aventureiro e ser uma pessoa que corre risco? É o planejamento, né?
é você estudar, tem técnicas, por exemplo, no campo das ciências da administração, que auxiliam as pessoas a, digamos assim, diminuir as potencialidades de risco, né? Acho que essa é a questão fundamental. Mas você fez uma pergunta, professor, que é muito interessante, mas é também um indivíduo que gosta de risco, mas de um risco planejado na medida do possível. O risco está inerente ao lucro também, negócio, né? Quanto mais risco Isso. a pessoa corre, mais justifica ele, por exemplo, ter um ganho maior, não é isso? E há, assim, relatos de pessoas que, vou usar uma expressão do cotidiano, né? Quebra a cara uma vez, duas, três, mas na terceira ele vai que vai, né? Aprendeu com os próprios erros, aprendeu com as... O próprio professor que eu mencionei aqui, ele é uma história interessante, porque eu acompanhei muito de perto toda a trajetória dele. Ele quebrou 2 vezes. Na terceira ele falou, agora não, chega. Muitas vezes a gente... Foi estudar. A gente se desfaz de uma pessoa que erra, mas muitas vezes uma pessoa que erra é aquela que aprendeu. Aprendeu, né? Muito. Às vezes nem sempre. Aliás, Platão já dizia, a minha formação de filosofia, Platão já dizia, a gente é errando que a gente aprende. Mas ele foi buscar exatamente aquilo que é preciso para a gente diminuir o risco. Formação, qualificação. Perfeito. Tá, veja bem, o empreendedor tem a ver com liderança também, né? O empreendedor é um líder nato, não é isso? Isso significa, então, que faz parte, nessa ideia de rede, de criar rede, também de formar equipe, não é isso? Principalmente quando você trabalha com empreendedorismo de impactos muito fortes, né? Não há como fazer sozinho, né? Você tem que... É a grande questão de liderar processos de mudanças complexos, né? A capacidade de compreensão das variáveis que interferem ali. E aí, times, né? Mas um cara que não sabe liderar, ele é possível aprender a liderar? Ele, de novo, nem ao mar nem à terra, né? É claro, professor. Tem que ter algum dom natural. É claro, porque, veja bem, eu jamais seria um pianista, estudar muito, trabalhar muito, mas eu poderia chegar lá. O sacrifício é muito grande para quem não vem com DNA, para quem não tem algo incorporado ao sangue, de romper barreiras, de buscar, de criar, de mudar, de transformar, que é o empreendedorismo. E tem pessoas que nascem com isso desde pequeno, né? Perfeito. Isso no futebol, isso em vários segmentos, né? Então, agora, nós da escola, nós que somos da área de gestão de negócio, acreditamos que a formação, que a instrumentalização no campo da gestão, que a própria tecnologia burila, professor, ajuda. Professor Ineu, um caso aqui, por exemplo, uma empresa familiar. Uma empresa familiar, tem lá o chefe da família, que desde pequeno, desde jovem, investiu, incrementou o negócio e tornou aquele negócio um troço gigante. Agora ele está velho, quer aposentar, e aí tem os filhos que têm que sumir. Só que os filhos foram para a Europa, estudaram por lá, foram para fazer outras coisas, e não estão nem aí para o negócio. O que um empreendedor deve fazer para cuidar dessa situação, para, num determinado momento, fazer a transição entre a gestão dele e a gestão da família, ou de alguém que possa assumir a gestão sem fracassar o negócio? Longo prazo, um grande trabalho, desde talvez pequititinho, né? E ontem estava lendo um case aí de uma empresa na área de transportes que há 20 anos está preparando a terceira geração. Então você não prepara alguém para uma sucessão tão importante, tão desafiante, com mero tipo, depois da manhã você vem assumir meu lugar. E muitos com muita boa assessoria para olhar perfil, olhar a história do DNA, da vocação, porque tem gente que não quer tocar aquilo ali, quer mexer com outras coisas. Quantos, né? Quantos da família, né? E às vezes acontece, né, professor Bandeira? Às vezes o cara, por exemplo, um grande fazendeiro, tem uma grande fazenda, incrementa aquilo lá, colhe tudo, tem gado, tem tudo. Depois o cara fica velho, não quer mais mexer com fazenda e os filhos não querem mais fazenda, quer ir para a cidade. Isso acontece, não é? Como fazer para que essa juventude possa continuar, digamos assim, o projeto dos pais, ainda que com inovação, com novidade, né? Como é que orientação o senhor daria numa situação dessa? Acho que o professor Irineu, como
diretor da escola pode dar mais, mas eu poderia dar também uma opinião aqui. Nem toda empresa que tem essa característica familiar, seja área urbana ou rural, deverá ser dirigida por alguém da família, né? Eu acho que, aliás, se a gente for pensar, na realidade, nós temos alguns problemas importantes quando você, de uma forma não espontânea e não natural, assume alguma coisa que é da família. Então, às vezes, é melhor você contratar um administrador, né? Uma pessoa de fora, né? Algumas empresas, inclusive sociedades anônimas de capital aberto, tem lá um conselho diretor, um presidente contrata que nem sempre CEO, é da empresa, contrata um terceiro CEO lá que vai cuidar dessas coisas. Então, é que hoje nós temos no mercado formas, digamos assim, inovadoras de gestão, inclusive dos negócios familiares, né? Então, acho que a primeira coisa é não se prender a isso. É de entender que, às vezes, o negócio da família continuará na família se não for gerido por alguém que seja da própria família, né? Então, acho que isso daí esse professor Irineu, né? É sentir um pouco, né? Ver o que é possível dentro daquelas pessoas que convivem com vocês. Se não, acho que profissionalizar. Tem um exemplo interessante. Eu acho que é fundamental. Lá no Egito, eu tive a oportunidade de ler toda uma literatura muito interessante, especializada, Tutmés II. O pai dele o preparou de 4 anos que ele tinha. Entre os irmãos, ele foi escolhido desde pequititinho, né? E preparou esse rapaz por mais de 20 anos. Em vários embates, em vários momentos, e ele não sabia que estava sendo preparado. Então é algo um pouco assim. Por que não preparou o outro irmão dele mais velho, que lá era tradicional o mais velho assumir, né? Não preparou. Preparou o mais novo. É a história de novo, o perfil do sangue, né? Entendi. Então tem pessoas que não dá para tocar negócio de família mais. Professor Irineu Gomes, professor Antônio Bandeira. Infelizmente nosso tempo acabou, mas passou rápido. Eu acho que a produção andou cortando nosso tempo, viu, produção? Cortou nosso tempo aí porque passou rápido demais. Eu tenho a impressão que ainda tem pelo menos meia hora de programa. De qualquer modo, estava avisando que acabou e nós vamos ter que encerrar, viu? Eu agradeço muito a sua presença, professor Bandeira, nós agradecemos. Professor Irineu, e também agradecemos aí a sua presença, você que nos acompanhou até agora. O nosso abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite.